Livro de Jasher, do capítulo 64. Zefó lidera um grande exército contra Egito. Ao capítulo 65, os conselhos dos anciãos do Egito. Capítulo 64. Zefó lidera um grande exército contra Egito. E Balaão, o filho de Beor, foi naquela época com Anjas na batalha, e quando ele viu que Zepo prevaleceu sobre Anjas, ele fugiu de lá e veio para Chitim. E Zepo e os filhos de Chitim o receberam com grande honra, pois Zepo conhecia a sabedoria de Balaão. E Zepo deu a Balaão muitos presentes, e ele permaneceu com ele. E quando Zepo havia retornado da guerra, ele comandou todos os filhos de Chitim que foram à batalha com ele que fossem numerados, e eis que ninguém estava faltando. E Zepo exultou por isto, e ele renovou seu reino, e ele fez uma festa para todos seus súditos. Mas Zepo não se lembrou de Deus, e não considerou que Deus o tinha ajudado na batalha, e que ele o tinha livrado a ele e a seu povo das mãos do rei da África, mas ainda andou nos caminhos dos filhos de Chitim, e os ímpios filhos de Esaú, para servir outros falsos criadores que seus irmãos filhos de Esaú tinham-lhe ensinado. Portanto, disse: dos ímpios vai adiante a impiedade. E Zepo reinou sobre todos os filhos de Chitim com segurança, mas não conhecia Deus, que o tinha livrado ele e a seu povo, das mãos do rei da África. E as tropas da África não vieram mais a Chitim para saquear como de costume, porque eles sabiam do poder do Zepo, que os tinha derrotado ao fio da espada. Assim Anjas temeu Zepo, o filho de Elifaz, e os filhos de Chitim todos os dias. Naquela época, quando Zepo havia retornado da guerra, e tinha visto como ele prevaleceu sobre todas as pessoas da África e os tinham ferido em batalha ao fio da espada, então aconselhou os filhos de Chitim a ir para o Egito, lutar com os filhos de Jacó e com o rei Faraó do Egito. Pois Zepo ouviu que os homens poderosos do Egito foram mortos, José e os filhos no Jacó estavam mortos, e que todos os filhos dos filhos de Israel permaneciam no Egito. E Zepo considerou ir lutar com eles e todo o Egito, para vingar a seus irmãos os filhos de Esaú, a quem José e seus irmãos e todo o Egito haviam derrotado na terra de Canaã, quando eles foram enterrar Jacó em Hebrom. E Zepo enviou mensageiros a Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, e a seus irmãos filhos de Esaú, dizendo: vocês disseram que não iriam lutar contra o rei da África porque ele é um membro do seu pacto. Eis que eu lutei contra ele, e derrotei-o e seu povo. Portanto agora, eu vou lutar contra o Egito e os filhos de Jacó que estão lá, e vingar o que José, seus irmãos e antepassados fizeram-nos na terra de Canaã, quando eles subiram para enterrar seu pai em Hebrom. E se vocês estiverem dispostos a vir comigo à luta contra eles, nós vingaremos a causa de nossos irmãos. E os filhos de Esaú ouviram as palavras de Zepo, e os filhos de Esaú reuniram-se, um povo muito grande, e eles foram para ajudar a Zepo e os filhos de Chitim na batalha. E Zepo foi a todos os filhos do Oriente, e para os filhos de Ismael com palavras como estas, e eles reuniram-se e vieram para ajudar Zepo e os filhos de Chitim na guerra contra Egito. E todos estes reis, o rei de Edom e os filhos do Oriente e todos os filhos de Ismael e Zepo o rei de Chitim, saíram e dispuseram todos os seus exércitos em Hebrom. E o acampamento era muito grande, estendendo em comprimento a distância de uma viagem de 3 dias, um número de pessoas como a areia do mar que não pode ser contada. E todos estes reis e seus exércitos foram contra o Egito na batalha, e acamparam juntos no vale de Patros. E todo o Egito ouviu seu relatório, e eles também reuniram todas as pessoas da terra do Egito e de todas as cidades pertencentes ao Egito, cerca de 300.000 homens. E os homens do Egito também foram aos filhos de Israel que estavam naqueles dias na terra de Goshen, para ir com eles e lutar contra esses reis. E os homens de Israel reuniram-se e foram cerca de 150 homens, e eles foram à batalha para auxiliar os egípcios. E os homens de Israel e do Egito saíram, com de 300.000 e 150 homens, e foram em direção aos reis para a batalha, e eles colocaram-se fora da terra de Goshen oposto a Patros. E os egípcios não acreditavam em Israel para ir com seus soldados juntos à batalha, pois os egípcios disseram: talvez Israel não nos livre da mão dos filhos de Esaú e Ismael, porque eles são seus irmãos. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel:
permaneçam vocês aqui juntos em espera, e nós vamos ir e lutar contra os filhos de Esaú e Ismael, e se esses reis prevaleceram sobre nós, então vocês venham juntos sobre eles e ajudem-nos. E os filhos de Israel assim fizeram. Ezepo, o filho de Ulifaz, o filho de Esaú, o rei de Xitim, e Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, e todos os seus soldados, e todos os filhos do Oriente, os filhos de Ismael, um povo numeroso como areia, acamparam juntos no vale de Patros oposto a Taxpanches. E Balaão, o filho de Beor o sírio, estava lá no acampamento de Zepo, pois ele veio com os filhos de Xitim para a batalha, e Balaão era um homem altamente homenageado por Zepo e seus homens. E Zepo disse a Balaão: tente por adivinhação, saber quem vai prevalecer na batalha, nós ou os egípcios. E Balaão levantou-se e tentou a arte da adivinhação, e ele era hábil no conhecimento disto, mas ele estava confuso e o trabalho foi destruído em sua mão. E tentou novamente, mas não teve êxito, e Balaão desesperou-se e deixou, e não o completou, pois isso veio de Deus, para fazer Zepo e seu povo cair na mão dos filhos de Israel, que tinha confiança em Deus, o Senhor de seus antepassados, em guerra. E Zepo e Hadad colocaram suas forças na frente da batalha, e os egípcios foram sozinhos contra eles, cerca de 300.000 homens, e nenhum homem de Israel estava com eles. E os egípcios lutaram contra os reis perto de Patros e Taxpanches, e a batalha foi grave contra os egípcios. E os reis eram mais fortes do que os egípcios em batalha, e cerca de 180 homens do Egito caíram naquele dia, e cerca de 30 homens das forças dos reis, e todos os homens do Egito fugiram de diante dos reis. Então os filhos de Esaú e Ismael perseguiram os egípcios, continuaram a feri-los até o lugar onde estava o acampamento dos filhos de Israel. E os egípcios choraram aos filhos de Israel, dizendo: venham a nós e ajudem-nos, e nos salvem da mão de Esaú, Ismael e dos filhos de Xitim. E os 150 homens dos filhos de Israel correram de seu posto aos exércitos dos reis, e os filhos de Israel choraram a Deus seu Senhor para livrá-los. E Deus ouviu a Israel, e Deus entregou todos os homens dos reis em suas mãos, e os filhos de Israel lutaram contra os reis, e os filhos de Israel feriram cerca de 4.000 homens dos reis. E Deus enviou uma grande consternação no acampamento dos reis, para que medo dos filhos de Israel caísse sobre eles. E todos os exércitos dos reis fugiram de diante dos filhos de Israel, e os filhos de Israel seguiram-nos e continuaram a feri-los até as fronteiras da terra de Cush. E mataram deles na estrada ainda 2.000 homens, e dos filhos de Israel nenhum caiu. E quando os egípcios viram que os filhos de Israel tinham lutado com tão poucos homens contra os reis, e que a batalha foi muito grave contra eles, todos os egípcios ficaram medo por suas vidas devido à forte batalha, e todo o Egito fugiu, cada homem, escondendo-se das forças da frente, e eles esconderam-se na estrada, e eles deixaram os israelitas lutarem. E os filhos de Israel exerceram um golpe terrível contra homens dos reis, e eles voltaram depois que eles os tinha conduzido até a fronteira da terra de Cush. E todo Israel sabia a coisa que os homens do Egito tinham feito, que eles haviam fugido na batalha e deixaram-os lutar sozinhos. Assim os filhos de Israel também agiram com astúcia. Quando retornavam da batalha, eles encontravam alguns dos egípcios na estrada, e feriram-os lá. E enquanto eles os matavam, eles disseram-lhes estas palavras: portanto vocês fugiram e nos deixaram, sendo poucos homens, para lutar contra estes reis que tinham um grande povo para nos ferir. Assim vocês pensam que possam livrar suas próprias almas. E de alguns que os israelitas encontravam na estrada, falavam uns para os outros, dizendo: mate, mate, pois ele é um ismaelita ou um edomita, ou dos filhos de Xitim. E eles matavam, e sabiam que eles eram egípcios. E os filhos de Israel fizeram estas coisas astuciosamente contra os egípcios, porque eles os tinham abandonado em batalha, e tinham fugido deles. E os filhos de Israel mataram dos homens do Egito na estrada, cerca de 200 homens. E todos os homens do Egito viram o mal que os filhos de Israel tinham feito a eles. Então todo o Egito temeu grandemente os filhos de Israel, pois viram seu grande poder, e que nenhum homem deles havia caído.
Então todos os filhos de Israel retornaram com alegria para a estrada de Goshen, e o resto dos homens voltaram cada um a seu lugar no Egito. Capítulo 65 Os conselhos dos anciãos do Egito. E aconteceu que depois passar estes fatos, todos os conselheiros de Faraó, rei do Egito, e todos os sábios reuniram-se e vieram diante do rei, e curvaram-se, e eles sentaram-se diante dele. E os conselheiros e os anciãos falaram ao rei do Egito, dizendo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós, e tu sabes o mal que eles fizeram para nós na estrada quando voltaram da batalha. E tu também viste seu forte poder, pois este poder deles é de seus pais, pois alguns homens foram contra um povo numeroso como a areia, e mataram-nos ao fio da espada, e de si mesmos nenhum caiu, portanto, e se fossem mais numerosos, eles os teriam totalmente destruído. Agora, pois, dá-nos conselhos do que fazer com eles, até que nós gradualmente os destruamos, para que eles não se tornem demasiado numerosos na nossa terra. Pois se os filhos de Israel aumentarem na terra, eles vão se tornar um obstáculo para nós, em caso de guerra se eles com sua grande força juntar-se a nossos inimigos, e lutar contra nós, irão destruir-nos na nossa terra. Assim o rei respondeu aos anciãos do Egito e disse-lhes: Este é o plano aconselhado contra Israel. Eis que na terra temos Pitom e Ramsés, cidades não fortificadas contra a batalha, cabe a vocês e nós construí-las e a fortificá-las. Agora, portanto, vai e haja astuciosamente com eles, e proclame uma voz no Egito e em Goshen sob o comando do rei, dizendo: Todos os homens do Egito, Goshen, Patros e todos os seus habitantes. O rei ordenou-nos a construir em Pitom e Ramsés e as fortificá-las contra as batalhas. Quem entre vocês de todo o Egito dos filhos de Israel e de todos os habitantes das cidades, que estão dispostos a construir conosco, devem cada um ter seus salários dados a ele diariamente na ordem do rei. Então, vão, reúnam-se e cheguem a Pitom e Ramsés para construir. E enquanto vocês estiverem construindo, faça uma proclamação deste tipo em todo o Egito todos os dias com o comando do rei de Egito. E quando alguns dos filhos de Israel vierem para construir com vocês, vocês devem dar-lhes seus salários diariamente por alguns dias. E depois que eles estiverem construindo com vocês por seu salário diário, retirem-se deles diariamente um a um em segredo e, em seguida, vocês devem tornar-se seus mestres construtores e oficiais, e vocês devem deixá-los posteriormente para construir sem salário, e eles devem recusar, então em seguida, forcem-nos com todo o seu poder a construir. E se vocês fizerem isso, será bom para fortalecer nossa terra contra os filhos de Israel. Devido à fadiga da construção e do trabalho, os filhos de Israel irão diminuir, porque vocês irão privá-los de suas esposas dia a dia. E todos os sábios do Egito ouviram o conselheiro do rei, e o conselho parecia bom em seus olhos, e aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos de todo o Egito, e eles fizeram de acordo com a palavra do rei. E foram todos os servos do rei, e eles fizeram uma proclamação em todo o Egito, em Taxpanhes em Goshen e em todas as cidades que cercavam o Egito, dizendo: Vocês viram o que os filhos de Esaú e Ismael fizeram para nós, que vieram à guerra contra nós e queriam destruir-nos. Agora, portanto, o rei nos mandou fortificar a terra, para construir as cidades de Pitom e Ramsés, e a fortificá-las para a batalha, caso eles devam vir novamente contra nós. Todo aquele que do Egito ou dos filhos de Israel vierem para construir conosco, ele deve ter seu salário diário dado pelo rei, como seu comando é para nós. E quando o Egito e todos os filhos de Israel ouviram tudo que os servos de Faraó tinham falado, vieram os egípcios e os filhos de Israel para construir com os servos do Faraó, Pitom e Ramsés, mas nenhum dos filhos de Levi vieram com seus irmãos para construir. E todos os servos de Faraó e seus príncipes vieram primeiro com dolo para construir com todo Israel como trabalhadores diários, e eles deram a Israel sua locação diária no início. E os servos de Faraó construíram com Israel e foram empregados nesse trabalho com Israel por um mês. E no final do mês, os servos de Faraó começaram a retirar-se secretamente do povo de Israel diariamente.
E Israel continuou com o trabalho, mas em seguida, receberam seu salário diário, porque alguns dos homens do Egito estavam ainda prosseguindo o trabalho com Israel. Assim, os egípcios deram a Israel seu salário, na ordem que eles, os egípcios seus colegas operários, também pudessem levar o pagamento por seu trabalho. E no final de 1 ano e 4 meses, todos os egípcios tinham se retirado dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel foram deixados sozinhos, envolvidos no trabalho. E depois que todos os egípcios terem se retirado dos filhos de Israel, eles voltaram a Avon e tornaram-se opressores e oficiais sobre eles, e alguns deles ficaram sobre os filhos de Israel como mestres de tarefa, para receber deles tudo o que deram como pagamento de seu trabalho. E os egípcios fizeram dessa maneira para os filhos de Israel dia a dia, a afligirem seu trabalho. E todos os filhos de Israel ficaram sozinhos, envolvidos no trabalho, e os egípcios abstiveram-se de dar todo o pagamento para os filhos de Israel a partir desse momento adiante. E quando alguns dos homens de Israel se recusaram a trabalhar por conta dos salários não estarem sendo dados a eles, então os exatores e os servos de Faraó oprimiram-nos e feriram-nos com golpes pesados e fizeram-nos voltar pela força, para trabalho com seus irmãos. Assim fizeram os egípcios a Israel todos os dias. E todos os filhos de Israel tiveram muito medo dos egípcios por isso, e todos os filhos de Israel retornaram e trabalharam sozinhos e sem remuneração. E os filhos de Israel construíram Pitom e Ramsés, e todos os filhos de Israel fizeram o trabalho. Alguns faziam tijolos e alguns edifícios, e os filhos de Israel construíram e fortificaram toda a terra do Egito e seus muros, e os filhos de Israel ficaram envolvidos no trabalho por muitos anos, até que chegou a hora de quando Deus lembrou-se deles e levou-os fora do Egito. Mas os filhos de Levi não foram empregados com seus irmãos do começo até o dia de sua saída do Egito. Pois todos os filhos de Levi sabiam que os egípcios tinham falado todas estas palavras com dolo para os israelitas, por conseguinte, os filhos de Levi abstiveram-se de aproximar-se do trabalho com seus irmãos. E os egípcios não direcionaram sua atenção para que os filhos de Levi trabalhassem mais tarde, pois eles não tinham ido com seus irmãos no início, portanto os egípcios deixaram-nos em paz. E nas mãos dos homens do Egito foram instruídos com severidade contínua os filhos de Israel naquele trabalho, e os egípcios fizeram os filhos de Israel trabalhar com rigor. E os egípcios amarguraram a vida dos filhos de Israel com trabalho duro, na construção e fabricação de tijolos e também em todos os tipos de trabalho no campo. E os filhos de Israel chamaram Melol, o rei do Egito, Meror, rei do Egito, porque nos seus dias, os egípcios tinham amargurado suas vidas com todos os tipos de trabalho. E todo o trabalho dos egípcios fizeram os filhos de Israel, exigindo com rigor, para poderem afligir os filhos de Israel. Mas quanto mais eles os afligiam, mais eles aumentavam e cresciam, e os egípcios ficavam espantados quando os filhos de Israel